Alô, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um encontro de celebração da Comunidade da Vila nesse domingo, dia 8 de novembro. Não é isso? Como a gente sempre faz, eu te convido a se sentar aí, se ajeitar no seu lugar. Eu quero começar lendo hoje com vocês, na versão A Mensagem, um trecho do Salmo 116, que fala sobre o Deus que ouve as nossas súplicas. É diante dele, é na presença dele que nós estamos o tempo todo e agora aqui reunidos. E a nossa reflexão de hoje vai tratar sobre isso também. Esse Deus que ouve a súplica, a nossa súplica, ouve a voz dos discípulos quando estão com medo e clamam por ele. Olha o que diz o Salmo 116, o comecinho. Eu amo o Eterno porque ele me ouviu. Ouviu quando supliquei por misericórdia. Ele ouviu atentamente quando eu apresentava a minha causa a ele. A morte me encarou, o além segurou-me pelos calcanhares. Com água até o pescoço eu não sabia que caminho tomar, então pedi socorro ao Eterno. Por favor, Eterno, gritei, salva minha vida. O Eterno é gracioso, ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no limite, ele me salvou. Você tem se sentido no limite? Eu acho que é um tempo em que talvez a gente esteja muito familiarizado com essa expressão de estar no limite. Não sei se você tem sentido isso, mas que bom a gente poder se deparar na palavra de Deus com este Deus que tem essa característica, um Deus que ouve, um Deus que se importa com a gente. Quero começar hoje cantando uma música que tem tudo a ver com esse salmo e com a reflexão que a gente terá logo mais no encontro de hoje. Se você souber, vamos juntos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Te convido a fazer essa oração agora, ó. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Mais uma vez, guia-me para que em tudo em ti confie,
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus na nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Amém. Senhor, que nesse encontro possamos ouvir a tua voz, que transforma as nossas vidas e nos orienta pelo caminho, Senhor. Amém. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Então vamos juntos.
Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Obrigado, Senhor, pela coragem que podemos ter como fruto da nossa fé, da nossa confiança em Ti, que a gente possa experimentar o que essa música que acabamos de cantar sugere. Que a gente caminhe em coragem, em confiança, a partir da nossa fé em Ti. Recebe a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Como é bom poder estar aqui de volta, mesmo que virtual. Tô com saudade. Depois daquele encontro que a gente teve lá no piquenique, foi bom assim, só que aqueceu mais ainda a vontade. E a gente lá no piquenique percebeu o corpo do conselho, né? Os pastores também perceberam o tanto que tá na hora de começar a pensar na nossa volta, né? Nós não queremos, estamos em oração, nem voltar antes e colocar as pessoas em risco e nem voltar muito depois. A gente está vendo a sociedade, está acompanhando. Meu filho, por exemplo, já voltou à aula, voltou 2 vezes na semana. Então as coisas estão voltando devagar. Temos as eleições, então a gente não dá para bater o martelo com o que o governo está falando, né? Porque pode voltar. Tem a segunda onda, são tantas coisas, é tão difícil tomar essa decisão como liderança. A gente está em oração. Mas a gente está com o foco e com o desejo, depois de ter orado, em voltar para o Natal. Voltar aí, pelo menos alguns encontros ainda bem menores para o Natal e depois voltar de acordo com a lei em janeiro de forma definitiva. Por isso, primeiro que eu quero dizer, acalme tua alma, acalme teu coração, a sua ansiedade. E talvez você tá assim, mas é quando? Calma, a gente está tentando, muitas coisas têm que ser feitas. A gente levantou os protocolos, são tantas coisas que a gente tem que adaptar e muita gente para trabalhar. Então, se você faz parte ou fazia parte do Conte Comigo, ou se você quer ajudar a gente nessa volta, por favor, entre em contato com o nosso WhatsApp. A gente vai precisar muito de você nesse exato momento, porque a gente está nessa volta aí e a gente conta com você desde chegar lá um pouco mais cedo, vai ser só nos cultos da manhã para começar, chegar, medir temperatura, usar lá o shield, fazer todas essas coisas, todos os protocolos. A gente precisa ajeitar o banheiro, depois precisa do culto passar um negócio para limpeza. A gente vai usar a limpeza também do ar-condicionado, que vai contratar a empresa. Então a gente está fazendo tudo isso, ok? Agora em dezembro a gente precisa ver como é que vai fazer com as crianças. Isso tudo a gente está nesse processo trabalhando. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você se você quer trabalhar ou se você trabalhava e você pode voltar e você quer, você mande o WhatsApp. A gente precisa levantar de novo os grupos para ajudar a gente a fazer os cultos. A segunda coisa é uma pesquisa rápida. A gente vai mandar, provavelmente essa semana, uma pesquisa mais detalhada para saber qual é a condição que você está e quais são as intenções do seu coração para a gente também se preparar para essa volta. Você pode agora, aquela turma que fica aí no chat, aqui nos comentários, escrever aí se você pode voltar e se você voltaria. Então é uma pesquisa rápida aqui, que você que gosta de escrever aqui no chat do nosso encontro, do nosso culto, escreva aí se você pode ou se você não pode e se você vai voltar. Você gostaria de voltar ou não gostaria? Então, é assim, talvez, eu não posso voltar, eu posso, mas eu prefiro ficar em casa, ou eu vou voltar, eu voltaria para os cultos presenciais. Porque tem muita gente que tem sentido uma necessidade e a gente quer fazer essa volta tranquila, tá bom? É isso, então aguarde aí, responda por família aí a nossa pesquisa, que seja mais abrangente possível para a gente saber
o que vocês estão pensando, e a nossa intenção agora é voltar com todos os cuidados, com todos os protocolos, um ou dois encontros em dezembro e depois voltar em janeiro de forma definitiva, tá bom? Já no final desse mês a gente já vai estar lá na reunião, lá no nosso local de encontro, fazendo as transmissões, e se Deus quiser, logo logo estaremos juntos, ok? Deus abençoe, é um bom recado aqui, graças a Deus a gente já tem uma perspectiva de volta, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês novamente nesse espaço em que a gente pode ouvir as pessoas da igreja, conhecer a nossa comunidade e aprender um pouquinho delas. E é nesse espírito que eu convido aqui o senhor Aníbal, com grande alegria. Tudo bem, senhor Aníbal? Tudo bem, Fabiano? Prazer em falar contigo e também para falar com a nossa igreja, né? É verdade, verdade. Saudade, hein? Se Deus quiser, logo a gente volta a se encontrar. Eu lembro do senhor Aníbal passando perto de mim, eu normalmente ficava no fundo do auditório, o senhor Aníbal sempre chegava cedo, passava lá por mim, né? E sentava na lateral da igreja, não é isso, Aníbal? É verdade, a gente tem o vício de chegar muito cedo. Eu lembro que quando a gente chegava, né? Chegava, o pessoal estava ensaiando, geralmente é o Paulinho, né? Uhum. E passava na frente do pessoal que estava escalado para o som naquele dia e sentava das cadeiras do lado, né? Certo, certo. Seu Aníbal, então, como é que o senhor veio parar na igreja, na comunidade da vila? Conta um pouquinho para nós, para a igreja conhecer essa história. Como é que vocês vieram parar e ficaram na igreja, né? Tá. Nós passamos em 2011, mais ou menos, um momento muito difícil, que foi o acidente com meu filho. Ele foi atropelado e ele passou um período muito grande no hospital internado, né? Mas, em particular, quem visitou muito tempo ele, umas 2 ou 3 vezes, embora não estivesse quando ele foi visitar, foi o pastor Adrian, né, que hoje está lá no Canadá, né? E isso marcou muita gente, né? Porque naquele momento de fragilidade nossa, né, como era importante ter um amigo, um pastor, uma visita, né, trazendo aquela palavra de alento, de conforto e de paz, Uhum. né, e de paz para a gente. Tá? Então foi um momento difícil que Deus cuidou dele, superou essa fase. Tá? Meu filho está aí hoje, atuante na igreja, trabalhando, casado e tudo, e isso só nos aproximou da igreja, e a gente veio ficando. Uhum. Então, eu vou pedir agora para o senhor contar um pouquinho para a gente sobre essa história da sua família, né? Você que diz que nasceu na igreja, né? E eu sei que tem um contato grande com missões. Eu queria que o senhor fizesse para a gente um resumo, né, dessa história e o que o senhor tem aprendido com Deus nisso tudo. Como eu falei para vocês, eu nasci na igreja, eu sou de berço, meus pais, desde criança eu nasci, inclusive na igreja presbiteriana, fui criado na igreja presbiteriana da Bahia, lá em Salvador, né? A minha infância foi toda lá, e a gente, depois de um período, nós casamos. Minha esposa também frequentava a igreja da Bahia e a gente veio para São Paulo. Tivemos 3 filhos, o Aníbal Júnior, tem a Mary, que é missionária também, e tem a Natasha, também missionária. A Mary é casada com um missionário e a Mary hoje ela está no Haiti. Trabalhou muito tempo dentro da cidade de Porto Príncipe mesmo, o local chama Cidade de Solé, Cité de Solé, Cidade do Sol, que é o local onde ficam os refugiados lá no Haiti, né? As pessoas pobres, é um bairro muito pobre que tem lá no Haiti, lá em Porto Príncipe. A outra, a Natasha, ela é casada também com um pastor da igreja presbiteriana, é mineiro, lá de Belo Horizonte, e nós temos 2 netos, o João e o Gabriel. Eles são missionários também, passaram 6 anos lá em Uganda, em Kampala, tá? Lá na África, também fazendo trabalho com refugiados do Congo, e hoje estão lá em Portugal, tá? Trabalhando. E tem o Aníbal,
o Juninho, que é um missionário em potencial também. Ele trabalhou na missão americana e hoje ele está trabalhando com outra missão brasileira chamada In Church, que mexe com a parte financeira da igreja, inclusive. Essa é a história Acho nossa. Acho que tecnologia, né? Também, né? Essa In Church. Exatamente. Isso, mexe com tecnologia, né? E o senhor gostaria de destacar alguma coisa de aprendizado com Deus em todos esses anos, né? Opa! É uma vida de oração. É o que a gente não abre mão. Isso aí a todo instante, a todo tempo. Tudo é por conta dele. Você preparou, agora me acode aí e resolve as coisas que tem que resolver. Deus é sempre presente na vida da gente. Então, seu Aníbal, eu quero agradecer muito a sua presença. Muito bom ouvir a sua história, conhecer um pouquinho da sua família, né? 3 filhos aí envolvidos com missões, né? E fiquei muito contente de te conhecer e tenho certeza que a igreja também ficou. Obrigado, viu? Muito obrigado também, Fabiano, pela lembrança. É um privilégio, uma honra muito grande, né? Estar aqui com vocês e dizer para a igreja também que uma saudade é muito grande e a vontade de que isso acabe logo. Vai passar, a gente sabe, né? Mas que Deus seja mais breve para tentar aliviar essa saudade nossa, tá? Muito obrigado mesmo, é uma honra servir ao Senhor junto com vocês. Tá? Amém, amém, igualmente. E agora nós seremos abençoados mais um pouquinho através da palavra de Deus exposta pelo nosso pastor Paulo Nazaré. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito bem, vamos então à nossa reflexão de hoje. Estou com o meu violão aqui porque eu quero começar tocando uma música que veio ao meu coração quando eu li o texto da reflexão de hoje. Mas antes eu quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora, um pouco mais atrasado, e quero sugerir que você compartilhe o link desse encontro, dessa reflexão com alguém com quem você se importa. Fica a nossa sugestão, que a gente tem ouvido, que a gente tem experimentado, deve ser compartilhado. A música que a gente canta muitas vezes na comunidade da Vila e que o texto de hoje me fez lembrar é essa aqui, ó. Vou cantar um trecho dela e você canta comigo. Se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Eu decidi tocar essa música me veio ao coração, uma música linda dos Arrais chamada A Esperança, porque hoje a gente vai ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8. A gente vai ler o versículo 18 e depois do versículo 23 ao versículo 27. Uma das histórias, uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia e de uma riqueza sem fim, sempre renovada a palavra de Deus quando a gente abre ela com o nosso coração disposto, inspirados pelo Espírito Santo que inspirou essa história. E eu vou ler e você me acompanha, o texto deve estar na tela também para quem quiser ler acompanhando a leitura comigo. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Tem uma outra versão que diz: percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus viu enchendo de gente ao seu redor e ele decidiu: vou para o outro lado do mar.
Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero começar hoje, a partir da leitura desse texto, essa reflexão, trazendo aqui para a gente uma característica de nós, seres humanos. A nossa espécie tem uma característica muito peculiar, muito curiosa, que é a de querer entender o motivo das coisas acontecerem, querer responder a todos os porquês que a vida nos apresenta. A espécie humana tem essa característica de querer explicar tudo o que acontece. Essa característica é tão forte que ela acaba por se tornar uma tentação nossa. A gente não pode ver uma questão sem resposta, que isso causa ansiedade ao nosso coração. Sobretudo quando a gente segue a Jesus, não é verdade? Diante das tempestades, dos temporais, é muito comum a gente ouvir o nosso coração gritando o seguinte questionamento: por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz para merecer isso? Né? E a gente costuma lidar muito mal com dificuldades, desafios que a gente não consegue entender por quê, qual é a razão deles virem sobre nós, sobre as nossas vidas, muitas vezes como essa tempestade, do nada, surpreendendo a gente. Você conhece alguém que adora ter resposta para tudo? Se você conhece muitos pastores, certamente você conhece alguém que adora ter resposta para tudo, né? Sem querer falar mal de mim mesmo e dos meus colegas, mas às vezes a gente vê essa característica não só nos pastores, mas de gente que não sabe ouvir direito até o final um determinado questionamento, que já quer ter uma resposta, uma verdade para empurrar. A pessoa nem ouviu o seu problema e já tem algo a te dizer, algo a te ensinar. Isso pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim, pode ser muito chato. Por que acontece o que acontece? Por que sofremos tanto? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Nossa espécie quer respostas para todas estas e mais uma quantidade sem fim de perguntas. E eu diria, num certo sentido, esse nosso anseio por responder todos os porquês da vida faz parte da nossa essência. Uma criança, você olha para ela, ela está aprendendo a falar. Ninguém ensinou que ela deveria fazer perguntas, mas ela aprende a falar já praticamente fazendo perguntas. Eu tenho 2 filhos pequenos, um tem 3, um tem 5 anos, e eles estão nessa fase de fazer muitas perguntas sobre tudo. E isso é muito legal, é muito interessante, mas tem um lado ruim. Essa nossa vontade de responder tudo pode nos causar ansiedade, porque existem perguntas, existem porquês para os quais não existe resposta. Então, querer explicar tudo pode se tornar uma tentação que nos causa ansiedade no coração. A Bíblia fala sobre isso em diversos textos, e um deles está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu vou ler aqui, vou compartilhar aqui a versão A Mensagem, é muito interessante, uma versão parafraseada por Eugene Peterson, em que ele diz, em que está escrito assim: não se enganem, não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Sejam os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras, ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado, querendo aparentar que sabe tudo. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Olha que texto duro nessa direção, né? E não é à toa também que lá em Filipenses 4:7, Paulo diz que a paz que Jesus oferece para a gente é a paz que excede a todo entendimento, ou seja, a paz que está para além das respostas plausíveis
que a gente quer para tudo na vida. Essa paz que excede a todo entendimento é a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A paz que Jesus dá não necessariamente responde todas as perguntas que a gente tem ou que a vida nos apresenta. Para eu experimentar essa paz, certamente eu preciso estar disposto a não entender tudo o que acontece. Nós temos muitas perguntas, isso faz parte, isso é legítimo, mas é fundamental que a gente entenda que não teremos todas as respostas. Tem coisa que a gente vai conseguir explicar, mas tem coisa, aí essa palavra vai especialmente para os presbiterianos, nós aqui reunidos, tem coisas que vão ficar no nível do mistério e a gente precisa aprender a lidar com isso. Acho que isso vai facilitar muito as nossas vidas. E esse texto sugere isso para a gente de alguma maneira, né? Quando a gente vê os discípulos e Jesus encarando uma tempestade que chega do nada. Agora, uma questão importante aqui, então, a partir dessa percepção que a gente vai tendo até aqui. Se existem certas coisas que nunca entenderemos, tudo bem para você? Você lida bem com isso? Ou será que existe em nós uma prepotência, um orgulho de achar, não, eu tenho que saber tudo, eu tenho que explicar tudo, eu só creio se me derem uma resposta razoável a respeito disso ou daquilo, enfim, como explicar tal coisa? Se você lida dessa maneira, com a fé e com a possibilidade de confiar em Deus, precisando de explicação para tudo, talvez você ainda não tenha entendido o que é crer, o que é ter fé, o que é confiar em Deus. Eu não estou fazendo aqui apologia à ignorância, à alienação, não é isso. Mas eu estou falando aqui de humildade, de ter humildade para reconhecer que a gente não consegue explicar todas as coisas. A dúvida e a confiança podem coexistir, podem conviver na vida cristã. Eu creio muito nisso. Um coração que tem dúvidas pode ainda assim permanecer confiando em Jesus. Um dos sinais de maturidade que eu percebo no meu pai, alguém que eu admiro muito, que é uma referência para mim, um pastor já com seus 60 e tantos anos, eu admiro muito a facilidade que o meu pai tem de dizer eu não sei. Ele tem uma facilidade enorme e a sabedoria de dizer muitas vezes, filho, isso eu não sei, isso eu não compreendo. E, no entanto, a gente pode seguir confiando, mesmo sem entender. Quando nos perguntam alguma coisa, às vezes por falta de maturidade, sem nem ouvir direito a pergunta, a gente já quer lacrar na resposta. Não é verdade? E isso é desnecessário. Sobretudo quando vai para o campo da religião e da teologia, é uma vontade de dar carteirada com um versículo bíblico que às vezes não tem nada a ver com aquilo e a gente distorce para tentar ter uma resposta. Isso acaba ficando muito feio e não faz sentido, né? A sinceridade às vezes é mais importante do que demonstrar que sabe alguma coisa. Essa semana, se eu não me engano, o Marcos deu uma resposta nas redes sociais a alguém que perguntou para ele se a Bíblia tinha todas as respostas. Eu achei muito interessante o que o pastor Marcos disse. Ele respondeu assim, a Bíblia tem resposta para tudo que ela se propõe a responder. A Bíblia não tem resposta para tudo que você quer que ela te responda. Né? Será que sabemos não explicar tudo? Será que sabemos aceitar o fato de que não temos e nem teremos resposta para todas as coisas? Admitir isso, meus amigos, minhas amigas, demanda de nós mais humildade e maturidade. E por que eu estou dizendo isso até aqui? Porque eu queria que a gente olhasse para esse texto a partir dessa perspectiva de mais humildade diante de Deus, diante da vida e diante das pessoas. Eu, como pastor, quero aprender, à medida que caminho com Jesus, à medida que caminho com cada um de vocês, a dizer eu não sei quando eu não souber e a caminhar junto com você com a luz que a gente tem,
que ilumina pelo menos o próximo passo, e isso faz parte. A vida é assim. Então, voltando para o texto diz que quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele decidiu ir para o outro lado do mar. Isso é muito interessante. Do ponto de vista logístico e de marketing, é a antilogística, é o anti-marketing esse movimento de Jesus. Quando o culto está bombando, ele sai e vai para o outro lado do mar. Quando lota de gente, ele sai e vai para o outro lado do mar. Alguém diria, mas por que agora que chegou a galera para ouvir o que você tem a dizer? Parece que Jesus põe alguns filtros de vez em quando. É impressionante. Os 4 evangelhos mostram esse tipo de movimento de Jesus, de tempos em tempos. Parece que ele coloca filtros. Eu vou explicar. Está um fluxo enorme de pessoas ao redor dele. O pessoal empolgado, a coisa vai virando quase que um oba-oba. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Especialmente depois dos milagres, né? As multiplicações, as curas, os feitos extraordinários, as respostas incríveis. O sonho de consumo, né, da plateia, do público ao redor. Quanto mais se promete suspensão da realidade, quanto mais se promete sinais extraordinários, mais gente chega. Você já viu isso em algum lugar? Me parece que quando as pessoas começam a confundir as coisas e quando tem gente que está ali atrás de não sabe o que, parece que Jesus nos convida a discernir se estamos seguindo Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele diz, pelo que Ele ensina, pela verdade a ser experimentada, ou se estamos atrás de respostas convenientes para as questões da vida, se estamos atrás de peixe milagroso, de pão multiplicado e outros sinais extraordinários. Já viu alguém, esse tipo de sentimento de religiosidade, quando a gente diz assim, vamos segui-lo porque toda vez que a gente precisar, a gente tem. Né? Se anunciarem que no mundo não teremos mais aflições e nem precisamos ter mais bom ânimo, a gente diria, valeu Jesus, muito obrigado, foi muito bom até aqui, mas eu não estou mais precisando de você. Porque nós estávamos atrás de um poder mágico, nós estávamos atrás de alguém que satisfizesse meramente nossas demandas particulares, mas Jesus não é isso. E Ele nos ajuda a perceber. Ele não nos deixa na escuridão nesse sentido. Jesus nos apresenta ao vivo e em cores o Deus da nossa vida. Nós já cantamos sobre isso hoje. És o Deus da nossa vida. Aquele que a gente segue com ou sem saúde. Aquele que a gente segue com pão e peixe multiplicados ou sem pão e peixe multiplicados. Porque a gente não segue um operador de milagres. A gente segue o Deus da nossa vida. Aquele que está com a gente em todo o tempo e que tem muito mais do que milagres superficiais a nos oferecer. Ele transforma a gente no mais profundo, ele nos cura e nos sara daquilo que ninguém consegue ver. Então, o que acontece? Muito interessante, o trecho que a gente leu, ele já começa com algo muito curioso que chama a minha atenção. Diante da banalização da devoção, diante da religiosidade que vê Jesus como um mágico ou como um mero operador de milagres, sabe o que Jesus faz? Ele bota um mar no meio e ele diz, tchau, estou indo para o outro lado. E estou te dando a oportunidade de pensar, de refletir internamente sobre suas motivações. À medida que a gente caminha com Jesus e adquire maturidade, essa é uma reflexão da qual a gente não deve fugir. Quais são suas motivações ao fazer parte da Igreja de Jesus, ao se apresentar como um seguidor de Jesus? Então, o texto diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Assim que eles entram no barco e o barco sai na direção do outro lado do mar, o mar começa a se agitar, o texto diz. E aqui tem algo muito interessante. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, conhecido como Lago de Genezaré. Você sabia disso? E apesar de ser um lago, não é um mar, esse lago fica revoltado e se levantam ondas enormes. E esse lugar se torna um lugar terrível dependendo do clima, do tempo, do vento que entra.
Eu estava lendo a respeito disso e hoje ainda os barcos enormes com turistas nessa região, os barcos não fazem essa travessia dependendo da temperatura, do clima, do vento que vai soprar. Ainda hoje, esse fenômeno é algo que preocupa. Imagina o barquinho de Jesus com seus discípulos nessa confusão. Então o texto diz que os discípulos entraram no barco e Jesus foi atrás deles. Não, Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram entrando também no barco. Ou seja, os discípulos estão seguindo a Jesus. E a gente está diante de uma história de uma tempestade praticamente mortal. Seguir a Jesus não é garantia de ausência de tempestade. E Jesus estar no barco não é garantia de ausência de tempestade. Olha que coisa interessante. Quando alguém diz, nenhum mal vai te alcançar, é importante a gente refletir. O que você quer dizer com isso? Você segue a Jesus? A partir de agora é só vitória. Calma, o que você quer dizer com isso? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o texto bíblico e para as histórias de Jesus com seus discípulos, não é exatamente isso que eu percebo. Porque seguir a Jesus e contar com a sua presença não é garantia de travessia tranquila, sem medo, sem questionamento, sem dúvida. Jesus está no barco não significa que somos privilegiados com uma fé mágica. Enquanto seguiam Jesus, os discípulos entraram numa tempestade. Foi isso que acabamos de ler. E não é porque existem tempestades, enfrentamentos, dúvidas, temor, que Jesus não está aí. Preste atenção nisso, meu querido, minha querida. Eu não sei pelo que você está passando, mas o fato de você estar passando por momentos difíceis, isso não significa que Jesus não está aí, com você, ao seu lado. Eu tenho ouvido nesse momento pessoas dizerem, olha o que está acontecendo com o mundo está, o Deus dará, né? Se Deus fosse Deus e estivesse aqui, Ele resolveria esse problema. Muito cuidado com esse tipo de afirmação, porque isso não faz sentido de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, de acordo com o Evangelho verdadeiro. Jesus está no barco, não é garantia de ausência de tempestade, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a situação está muito complicada, as ondas inundavam o barco. E Jesus está dormindo. E a tempestade está num nível assustador. E o vento muito forte. E Jesus está dormindo. E os discípulos desesperados, quase morrendo, a ponto de decidirem, vamos acordar Jesus. Um parêntese aqui, para você querer acordar Deus de uma soneca, a situação realmente não estava fácil, né? E é muito interessante que Jesus não perde o sono com a tempestade. Ele confia no Pai, mas ele acorda com a súplica dos discípulos, que num tom de desespero dizem, mestre, não queríamos te acordar, mas não sabemos mais o que fazer, é sério, a gente vai morrer se o Senhor não puder fazer nada por nós nesse momento. E Jesus acorda e faz uma pergunta que sempre me incomodou, uma pergunta, eu diria, com todo respeito, muito chata. Jesus acorda no meio dessa tempestade que está inundando o barco e faz a seguinte pergunta, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Sabe por que essa pergunta me incomoda muito? Não sei se ela incomoda você também, eu creio que sim. Parece que não faz sentido essa pergunta. Afinal de contas, no lugar deles, dos discípulos, você não reagiria de forma parecida? A pergunta que surge aqui então, e que eu quero concluir essa reflexão respondendo junto com vocês é, por que os discípulos deveriam confiar ao invés de se desesperar? Isso não me parece óbvio. Mas esse texto quer nos ensinar exatamente isso. Eu acho que essa é a pergunta central aqui. Por que Jesus estranha ou repreende os discípulos, de certa forma, na falta de fé que eles apresentam diante desse cenário tão complicado? Por que os discípulos deveriam confiar ao invés de se desesperar? Eu vou apresentar 3 motivos aqui, concluindo, eu prometo que eu serei breve. 3 palavras que vão nos ajudar a compreender isso. Os discípulos deveriam confiar e não se desesperar, primeiro, por causa da promessa de Jesus. Serão 3 palavras com P. Primeira palavra, promessa de Jesus. Jesus disse, nós vamos para o outro lado do mar.
Tem uma frase por aí que diz assim: quem tem promessa não morre. Eu não sei, mas fato é, Jesus tem para mim e para você promessas de vida. E conhecer essas promessas e confiar nessas promessas faz toda a diferença. Se Jesus disse, vamos para o outro lado, qual era o destino deles? O outro lado do mar. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nós nos desesperamos muitas vezes diante das tempestades porque esquecemos ou desconhecemos as promessas de Jesus para nós. Ou duvidamos que quem fez a promessa é fiel para cumprir o que prometeu. Nosso maior problema, então, não é a circunstância, o nosso maior problema é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Diante dessa realidade, a gente tem uma oração a fazer, um pedido a fazer. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda nas nossas dúvidas, que as dúvidas que a gente tem, que povoam o nosso coração, não nos impeçam de confiar plenamente em Ti e nas Tuas promessas. Então, o primeiro motivo pelo qual os discípulos deveriam confiar e não se desesperar é a promessa de Jesus de que eles estavam indo para o outro lado, de que eles chegariam do outro lado. O segundo motivo pelo qual eles não deviam se desesperar e deviam confiar, por causa da presença. O primeiro motivo é a promessa, o segundo é a presença de Jesus. Jesus está no barco. Quem é Jesus? Jesus é Deus, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do vento, o Criador do mar. E como Criador, com todo o poder sobre a criação, sobre a criatura. A criatura não afunda o Criador. Ele tem o controle. Tenha certeza e confie na promessa que Ele fez de que Ele estaria com a gente até a consumação dos séculos. Estaria com a gente por quantos dias? Todos os dias. Está lá em Mateus 28, 20. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Presença. Por conta da presença de Jesus com eles, eles deveriam confiar ao invés de se desesperar, ter fé ao invés de ter medo. E isso pode ser e deve ser uma realidade na minha e na sua vida. A gente precisa lembrar isso ao nosso coração. É por isso que a gente se reúne, por isso que a gente está junto hoje aqui, para lembrar ao nosso próprio coração que Jesus tem promessas para as nossas vidas, promessas que precisamos conhecer, nas quais precisamos confiar. Jesus está presente, Ele disse que estaria com a gente até a consumação dos séculos. Isso faz toda a diferença. Presença, promessa e o terceiro motivo para a gente concluir: os discípulos deviam confiar e não se desesperar por causa da paz que Jesus oferece. Paz não é ausência de tempestade, paz é confiança em Deus no meio da tempestade. João 11, 21 está escrito assim, palavras de Jesus: você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que a gente cantou hoje: se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá, do outro lado, onde Ele prometeu que a gente chegaria. É isso que é paz. E é essa paz que Jesus nos oferece. O vento, Ele manda calar. O mar, Ele manda sossegar. Os discípulos Ele ensina. Ele ensina que mesmo no meio da tempestade, não por alienação, mas por confiança em Deus, é possível descansar. Eu queria te convidar para a gente orar, pedindo que essa palavra, essa história, inspirem os nossos corações para vivermos a vida que Jesus tem para nós, mesmo diante das tempestades que a gente vai enfrentar, sem dúvida nenhuma. Isso a gente pode ter certeza. Mas mais certeza ainda a gente pode ter de que Ele tem promessa para mim e para a sua vida, de que chegaremos do outro lado. Ele está presente e Ele nos oferece a paz que excede a todo o entendimento, a paz que o mundo não nos dá, mas Ele tem para nós. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé, capacita-nos para
aprendermos a descansar como Jesus descansou e com Jesus. Afinal de contas, Ele se faz presente. Ele que promete nos conduzir até do outro lado, Ele que se faz presente, abre os nossos olhos para perceber. Esse Jesus que nos oferece paz e nos convida a confiar no meio das tempestades, Senhor. Obrigado porque as tempestades são um ambiente no qual aprendemos realidades tão importantes e estas não têm nos faltado. Obrigado, Jesus, por tuas promessas, obrigado por tua presença, obrigado por tua paz oferecida a cada um de nós hoje aqui. Nós oramos com gratidão e com louvor. Amém. Eu quero terminar cantando essa música que fala sobre isso, que a gente já cantou hoje. Vamos cantar mais uma vez. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo, a direção, a sabedoria do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que a gente possa lembrar das promessas de Jesus para nós, perceber a presença dele com a gente e experimentar a paz que ele nos oferece a cada momento das nossas vidas. Uma boa semana para cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.